O meu objetivo aqui não é arrumar nenhuma inimizade com nenhum pastor, nenhuma denominação. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar o que a palavra diz. Então, a pergunta que fica é a seguinte, muita gente tem essa dúvida: quem é que pode batizar? Somente o pastor pode batizar? Somente os presbíteros podem batizar? Somente quem tem um cargo eclesiástico na igreja pode levar alguém ao batismo? Ou qualquer pessoa que seja crente em Jesus, que discipulou alguém, essa pessoa pode batizar? Eu vou te mostrar que muitas igrejas defendem que só o pastor pode batizar, mas as escrituras, ela não nos dá base para isso. Eu vou te mostrar o que a escritura diz. Em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19, olha o que o texto diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A recomendação de Jesus estava sendo aos seus discípulos. Nós sabemos que o discípulo precisa fazer outros discípulos. De que forma? Através do ensinamento, através da prática do dia a dia, da conduta de vida deles. Então, quem olhar para mim, enxerga que eu sirvo a Deus. Então, o que eu estou falando é coerente com aquilo que eu estou vivendo. Então, todo discípulo precisa fazer alguém que é parecido com ele, precisa gerar alguém. Agora perceba, olha o que o texto vai dizer: portanto, ide. Essa ordem, esta recomendação é para nós que somos discípulos de Jesus, que cremos em Jesus, que aceitamos a sua palavra, que andamos de acordo com os seus ensinamentos. Então a ordem de Jesus para nós é ir. Segunda ordem: ensinai todas as nações. Então a primeira ordem eu tenho que ir. A segunda ordem eu tenho que ensinar. E depois de ensinar? Depois de ensinar, eu tenho que batizar. Agora preste bem atenção. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Então você percebe que aqui Filipe está conversando com o eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele não entendeu. Filipe pergunta para ele: entende o que tu lê? Ele disse: como é que eu vou entender se não tem que me ensine? Então ele convidou para que Filipe subisse na carruagem. Filipe subiu na carruagem, começou a explicar as escrituras, ou seja, cumprindo a ordem de Jesus, que era ir e ensinar. Segundo, depois de ensinar as escrituras, o texto vai dizer assim, ó, verso 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Ele ainda pergunta: tem alguma objeção para eu ser batizado? Ele havia acabado de ouvir o evangelho, não passou por nenhuma classe de discipulado, não passou por nenhuma classe qualquer, de nenhuma denominação, e ele diz: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Verso 37, e diz Filipe: é lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, qual é a recomendação para batizar alguém? Primeiro, a recomendação é: se a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, se ela crê de todo o coração, ela pode ser batizada. Não precisa passar por nenhum tipo de classe de escola para ser batizada, não precisa passar 6 meses para ser batizada. Simplesmente, se ela crê, ela pode ser batizada. Agora, a outra pergunta: quem deve batizar esta pessoa? Aquele ou aquela que pregou o evangelho para esta pessoa e ela se converteu. A Bíblia está clara. Filipe, ele era um diácono e ele foi e batizou esse eunuco. Então, você precisa cumprir a ordem de Jesus. Existem várias denominações que colocam algumas cercas, dizendo: você não pode isso, você não pode aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo, mas não é o que as escrituras dizem. Então você que é crente em Jesus, você que é discípulo de Jesus, você que crê nas escrituras, que é firme na rocha, você pode batizar alguém, porque a Bíblia não me dá respaldo para dizer que só pastor que pode batizar, tá certo? Eu quero ouvir a sua opinião. Existe algum texto na Bíblia que diz que só pastores pode batizar? Existe algum texto na Bíblia que só quem é de um corpo ministerial de alguma igreja que pode batizar? Eu não conheço esse texto. Se você achar esse texto, souber desse texto, me avisa aí, coloca nos comentários, porque eu preciso saber disso, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo.